Estudo de caso 13. Esse estudo de caso é um estudo de caso muito rico em informação, rico em possibilidades, porque ele envolve execução fiscal, ele envolve multa eleitoral e ele envolve ainda a questão da competência para julgar, tá? Três assuntos, é como se eu estivesse dando mais três possibilidades para que possa ser cobrado na sua prova. Então, tomar muito cuidado quando eu trago um estudo de caso ou quando eu trago uma pergunta, tome muito cuidado no centro da mensagem da questão. O que o Alex está querendo trazer? Qual é o objetivo do Alex ao trazer essa ideia dos estudos de caso, tá certo? Então vem comigo, olha só. Eu peço para que você disserte sobre execução fiscal de uma multa eleitoral. Pergunta ainda se a Justiça Eleitoral tem competência para julgar uma ação executiva para a cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública? Esta é uma pergunta, né? Então, veja bem, execução fiscal, multa eleitoral e a fixação da Justiça Eleitoral. Começou a perguntar dessa forma, lembre-se que na consulta você tem uma ordem de resposta, né? Aqui eu não segui necessariamente a ordem, até porque não foi um estudo de caso propriamente dito, mas temas centrais para que você possa desenvolver, eu trabalho com a seguinte ideia. Inicialmente, observe que essa questão ela aborda o aspecto da competência jurisdicional da Justiça do Trabalho, né? Da Justiça Eleitoral, perdão. Observem também que, além de fixar a competência, você tem que dizer o porquê que a Justiça Eleitoral é competente. Eu encontro respaldo junto com você no artigo 367, inciso 4º, que estabelece que a cobrança judicial da dívida será feita por uma ação executiva, na forma prevista para a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública, correndo ação perante os juízos eleitorais. Tá bom? Então, se você lembrar da literalidade do artigo 367, já fica mais fácil. Veja bem, você tem fixado aqui uma ação executiva da mesma forma de cobrança de uma dívida ativa da Fazenda Pública, que deverá correr nos juízos eleitorais. Esta é a ideia central. Ainda reforço o argumento com a súmula do STJ, que diz que compete à Justiça Eleitoral processar e julgar a ação para anular um débito decorrente de multa eleitoral. Conclusão, competência da Justiça Eleitoral. Eu tenho uma ideia central, que é a ideia do artigo 367, e tenho então a ideia central da súmula 374, tá bom? Feito isso, estabeleço ainda um outro posicionamento de julgado. Isso daqui é tudo tese de reforço de argumentação. Fixei que é a Fazenda Pública, que eu uso o rito de cobrança da Fazenda Pública, fixei os juízos eleitorais, ainda eu trago para você mais uma tese de argumentação. Olha que interessante. A quem compete propor uma ação de execução fiscal, vamos falar agora de competência para legitimidade ativa. Nos termos do artigo 3º, parágrafo 2º, para fins de inscrição de multas eleitorais na dívida ativa da União, os tribunais eleitorais reportar-se-ão diretamente às procuradorias da Fazenda Nacional. Percebeu da exploração do tema? Eu fiz uma pergunta falando de competência e agora eu venho falar de legitimidade. Quem tem legitimidade para propor uma ação de execução perante a Justiça Eleitoral, tá certo? Tomar muito cuidado com essas observações. Nos termos do artigo 3º, então, parágrafo 2º, olha só, da resolução do TSE, para fins de inscrição de multas eleitorais na dívida ativa da União, os tribunais eleitorais reportar-se-ão diretamente a essas procuradorias da Fazenda Nacional. O fato de o artigo 367 prever a inscrição da dívida em livro do cartório eleitoral não afasta a competência da Procuradoria da Fazenda Nacional
para inscrever a dívida eleitoral ou expedir a certidão de dívida ativa, tá? Para mais uma tese de reforço, eu sei que a nossa prova não é uma prova da FCC, mas eu trouxe aqui, ó, para o cargo, né, de analista judiciário na área administrativa do TRE do Rio Grande do Sul, em 2015, essa frase foi considerada correta. Foi realizado pela banca CESP, perdão. A Procuradoria da Fazenda Nacional possui legitimidade ativa para propor uma ação relativa à imposição de multa eleitoral que foi fixado pelo TRE. Conclusão: possui capacidade ativa para propor uma ação à Procuradoria da Fazenda Nacional. Numa simples questão como essa, abordamos competência, abordamos a fundamentação, dizendo que essas ações têm que ser propostas na Justiça Eleitoral, e eu já trouxe também uma discussão sobre legitimidade, tá certo? Vamos agora contextualizar essas informações para um estudo de caso Consuplan. Essa informação para um estudo de caso Consuplan, ela vai ser muito bem-vinda, ela vai ser muito rica, principalmente quando eles trouxerem um estudo de caso perguntando a você de quem é a competência, de uma forma um pouco mais avassaladora, perguntando sobre a competência da Procuradoria-Geral da Fazenda. Então, tomar muito cuidado naquilo que a Consuplan precisa ouvir, certo? Existe discussão doutrinária dizendo o contrário? Sim. Existem posicionamentos contrários? Sim. Mas aqui o que nos interessa é a corrente majoritária, que mesmo não tendo sido utilizada pela Consuplan, pelo menos eu não achei, já foi utilizado por outras bancas. Tá bom? É isso. Vamos para o nosso próximo vídeo no estudo de caso 14 daqui a pouquinho.